Mas o que é que te motiva, Thiago? O dia a dia, cara. O que é que faz você... Pô, vou acordar agora, tal hora e... Rapaz, assim, o seguinte, a motivação dessa parte da gente desse ser empreendedor, né? Começou muito com tudo que eu vi dentro da minha casa, né? Meu pai e minha mãe, eles são incansáveis empreendedores. É isso que a gente pode, assim que eu posso dizer. Meu pai... Não tenho como a gente contar um pouco dessa história aqui sem falar do meu pai e da minha mãe, Não, né? fica à Porque vontade. é o começo disso tudo, né? Assim, meu pai começou a vida de trabalho, assim, trabalhando de carteira assinada e tal, mas sempre teve um sonho de empreender, né? Sim. A gente, muito antes disso tudo, né? Minha mãe fazia doces para vender de porta em porta. Meu pai trabalhava, eu chegava da escola, minha mãe já estava com a maletinha pronta. A gente morava ali na Porta Larga, ali em Jaboatão dos Guararapes. E já dava prontinho as coisas lá para a gente sair, pegar o ônibus e vender no centro da cidade, de porta em porta, nos empresariais, né? E assim, sempre foi dessa forma. Meu pai nunca estava, vamos dizer assim, satisfeito com o que ele já trabalhava, sempre buscou alguma coisa a mais, né? E isso era tudo. Era quando a gente voltava da venda dos doces e tal, à noite minha mãe já tinha um tabuleiro de pastel e batata frita que a gente vendia na porta de casa. Caramba. E a vida da gente sempre foi desse jeito. Meu pai trabalhando, minha mãe cuidava de mim, do meu irmão, mas sempre buscando algo em relação a empreender, né? Essa palavra acho que nem existia na época, né? Ninguém falava muito em empreender, Isso. né? A gente falava em ter um negócio, ter alguma coisa que incrementasse aquela renda que a gente tinha, né? A gente buscava. E daí as coisas foram... Pera aí que eu fiquei curioso, meu amigo. Pera aí. Pausa aí, galera. Thiago, quantos anos você tinha quando a sua mãe... Quando eu saía com Você minha mãe, saía com a sua mãe saía para com minha vender mãe, de doce? porta em porta, nos empresários. Eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Olha aí. 6 anos de idade. Que história. Sensacional. É. E aí, vocês moravam lá em Porta Larga. Porta Larga. Vocês são, obviamente, vocês são daqui. Sim. Todos daqui de Recife. Todos daqui de Recife. Meu pai é do interior. Ah. Meu pai é filho tem 11 irmãos, né? São 11. Meu pai é nascido em Catende. Meu pai é natural de Catende. E veio para cá, para Recife, com a mãe, em busca de uma oportunidade. Mais Sim. que no interior, coisa mais difícil ainda. Sim. Veio-se embora para cá com os 11 irmãos, morando aqui numa casinha de taipa, aqui há tempo atrás, né? Ali na frente da garagem da Borborema, que é essa parte ali da Porta Larga. E daí passou-se, voltando ao assunto da idade, né? 6 anos Sim, e 6 tal. anos. E meu pai teve uma oportunidade através do futebol. Parece uma coisa assim, bem quando é de Deus as coisas. Sim. Meu pai teve uma oportunidade através do futebol para trabalhar numa fábrica que construía caminhões, né? Uma fábrica ali na BR-101 antiga. Ele foi para lá para disputar um campeonato. Foi contratado justamente porque essas indústrias disputavam um campeonato importante de indústria. Sim. E por verem meu pai jogando, que meu pai dizia que ele jogava bola, aí foi contratado para isso. E aí, dentro desse meio de estar lá no futebol, mas teve uma oportunidade de trabalho, ele se interessou muito por essa área, que é a área da gente, né, da Truck Diesel. E foi se realmente gostando daquilo que ele fazia lá, né? Começou a trabalhar no almoxarifado numa empresa, e foi passando tempo, depois foi para a parte de uma loja que tinha. E daí acabou que uma empresa estava, na época, montando uma nova empresa, acabou chamando ele Seu pai para lá. para lá. Só que ele sempre, depois que ele começou a aprender isso daí, ele sempre teve na cabeça aquilo: eu consigo, vou tentar fazer isso para mim, né? Sempre existia isso na cabeça dele. Esse meu sonho é
montar uma empresa de caminhões. Em paralelo... Em paralelo... Os doces e o pastel. Isso. Tava lá Isso. todo dia. Todo dia ele estava trabalhando e com minha mãe a gente sempre fazia isso. A gente sempre fazia os doces, sempre vendia o pastel na porta da casa da gente. Sempre teve... Meu pai uma vez teve uma ideia que ele disse, vamos botar cerveja para vender na praia, né? Ele comprou uma grade de cerveja, ainda lembro, né? Comprou uma grade de cerveja, comprou um isopor, levou no fusquinha que a gente tinha lá e deixou na praia com uma moça vendendo. Só que a gente não tinha as cadeiras. Como é que ia vender? Sim. Aí ele chegou, a gente deixou a moça lá, no final da tarde voltou. E aí vendeu o quê? Ela, nada. Se a pessoa tá dizendo aqui, como é que tu vai vender cerveja se tu não tem uma cadeira para sentar? Só botou, tipo, lá o isopor lá, com um copo descartável lá, para se alguém quisesse chegar e tomar cerveja. E nada. Aí ele, beleza. Esse tiro aqui foi errado. Pelo menos a cerveja a gente toma. Aí ele toma, né? Pronto. Aí sim, aí vamos lá. Tome tentativas de coisas para justamente ajudar a incrementar. Meu pai já trabalhando nessa empresa, né? Do ramo já de caminhões, já sim, que ele saiu da fábrica, já estava nessa empresa, já sim, fez um consórciozinho de um carro. 72 prestações. A gente recebeu o carro na última. Caramba! Na última. Ele pagou até a última. Eu me lembro que eu ia com minha mãe todo mês, porque não tinha esse negócio de banco, né? Digital, nada. Eu ia com minha mãe, no Banco Fiat, ali na rua de Shopping Recife, ali, que era ali um Banco Fiat que tinha. Todo mês ele separava o dinheirinho e a gente ia lá para pagar. Para pagar. Quando ele comprou esse carro, a primeira coisa que ele disse, eu tô vendo uns negócios na cidade que eu acho que vai dar pra gente ganhar dinheiro. Vamos botar um negócio de cachorro-quente na mala do carro. Aí ele pegou, a gente foi atrás nos lugares, tudinho, conseguiu comprar aquele negócio que colocava na mala do carro pra vender cachorro-quente. Meio aquele grandinho assim pra cobrir, é esse? Não, um Fiat Unozinho, tirou o banco e botava na mala do carro, como se fosse o balcão de atendimento na mala do carro, né? O pessoal botava aí. Sei. E aí, começou. Minha mãe, vamos agora ser vendedor de cachorro-quente. Vamos vender cachorro-quente. Então me procurar os eventos que tinha na época, Parceria, Recifolia, Galo da Madrugada. Ei. Galo da Madrugada foi um dos maiores aprendizados da vida da gente, Galo da Madrugada. Por quê, Thiago? Porque a gente, sexta-feira, 2 horas da manhã, a gente já saía de casa. Atrás de um lugar para ficar no Galo da Madrugada, né? Uhum. Normalmente, todo sábado, que era do Galo, meu pai trabalhava. Caía no dia dele trabalhar. Tentava trocar, tudinho, tava para ajudar, né? Mas toda vez, normalmente, caía no dia dele trabalhar. E beleza, não tinha estresse. E ninguém queria trocar, né? Ninguém queria trocar, justamente. Ninguém queria trocar, porque carnaval, né? Já queria emendar com tudo. Aí, enfim, eu chegava com minha mãe e meu pai lá de 2 horas da manhã. Meu pai esperava amanhecer o dia e ia andando pro trabalho. A gente ficava ali na Rua do Imperador, na cidade. E ele trabalhava na rua Imperial, né? Que era uma tirada grande, sair e não tinha como de outra forma, a não ser andando. Sim. Né? Aí quando dava umas 6h30, ele saía andando e ia embora pro trabalho. E eu ficava com minha mãe. Tirada boa, bicho. E eu ficava com minha mãe. Aí como começar a vender cachorro-quente. Cachorro-quente e cerveja, né? Cachorro-quente e cerveja. Aí vendia, viu? Era aí... Eu vi aquilo ali. Meu pai sempre foi um incentivador sobre essa parte de empreender. Minha mãe sempre tá junto de lado e brigando sempre pra gente querer algo mais na vida, né? Aí, bicho, eu chegava lá numa hora e dizia, me dê aqui uma caixinha de cerveja que eu vou vender lá no meio do pessoal, cerveja. Várias e várias vezes eu botava as cervejas dentro daquela bolsinha, que eu não me lembro, da Sadia na época. Sim. Uma branquinha. Eu botava dentro ali as cervejinhas, ia me embora vender no meio do coisa, vendia tudinho, voltava e pegava mais para vender. E isso foi vários e vários anos. Meu pai trabalhou 14 anos nessa empresa. Depois dos 14 anos, chegou um certo momento que ele pegou e disse, eu vou andar com minhas próprias pernas. E aí, em meio a isso tudo, né? Eu já crescendo, e a gente ainda
fazia sempre essa coisa, Recifolia. Tua idade aí no Galo da Madrugada foi de quantos anos a quantos anos? No Galo da Madrugada acho que eu já tinha uns 11 anos, mais ou menos, né? 11, 12 anos, mais ou menos aí. E aí, eu na escola falava pra minha mãe, olha, preparem minha maletinha com os docinhos que eu vou vender na escola. Porque eu tiro meu dinheirinho do lanche e já trago de volta pra gente fazer mais. E assim sempre foi minha vida. Sempre tentando de um jeito ou de outro ganhar meu dinheiro, ganhar de uma forma que pudesse ajudar a minha mãe e meu pai também, né? Fui passando mais tempo, tudinho. E da mesma forma, eu ia na cidade, na Dantas Barreto, comprava. Na época que começou a realmente estourar, sapatilha da Puma, boné, tudinho, comprava e vendia na escola. Comprava e vendia na escola. Fazia até caderneta de prestação com a turma da escola. Ó, divido para tu aqui em 2 vezes. Massa. Eu divido para aqui, para tu aqui e tal, tantas vezes. Ó, eu faço aqui para tu tanto. Sempre foi essa coisa gerando dentro da nossa casa. Já um passo à frente, né, cara? Meu pai nunca foi satisfeito. Não é com como a gente vivia, mas com que a gente tinha condições de chegar. Né? Entendeu? E assim, no meio disso tudo, sempre essa coisa vindo dentro de casa. Meu sonho é ter uma loja de peça de caminhão. Meu sonho é ter uma coisa... Aí, isso virou meu sonho. Poder da palavra. Isso virou meu sonho. Isso não foi tipo uma coisa que realmente foi colocada por imposição do meu pai. Não, virou aquela coisa que é justamente que dá o prazer de todo dia eu sair de casa hoje com o maior prazer do mundo para trabalhar. Apesar de todas as adversidades que tem. Sim. Né? Apesar de tantas barreiras, tantos desafios que é. E aí isso foi crescendo, uma chama grande, tudinho. A gente viu que realmente quando a gente quer, é muito trabalhoso, tem que correr muito atrás, você leva muita pancada, mas você vê as coisas acontecendo. E isso eu via, eu novo, já via que eu podia ganhar meu dinheirinho ali, fazendo minhas coisinhas. Sempre teve essa coisa dentro de mim. Ah, não, eu quero resolver aqui eu posso ter meu dinheirinho, aqui eu posso resolver minhas coisas também, sem ter sempre pedindo alguma coisa ao meu pai ou à minha mãe. Isso foi tudo ensinamento deles, né? E aí, nesse tempo aí em que meu pai pediu para sair da empresa, ele, agora é a gente pela gente aqui. Agora minha mãe trabalhava em outra empresa, minha mãe estava trabalhando nessa época. Minha mãe trabalhava na Ceasa, numa empresa lá. E minha mãe fez, eu tô com você e não tem para onde correr, não. A gente tá aqui junto e a gente vai conseguir. Minha mãe trabalhava numa empresa em que essa empresa tinha muitos caminhões e comprava lá na empresa que meu pai trabalhava. Sim. Aí, às vezes, minha mãe, quando ficava o rapaz que era comprador, minha mãe ficava tirava as férias dele. E aí botava um monte de coisa de caminhões para comprar. Aí ela saía. Tinha algumas lojas perto da Ceasa que vendia. Aí o pessoal chegava lá, ela chegava com a mala do carro aberta, ela dizia, tem essa peça aqui, não. Só quem tem isso aqui, só quem sabe vender isso aqui é Nilson Cabral. Aí, o nome do meu pai. E minha mãe sempre dizia, tá vendo, bicho? Como é que é? Ou seja, teu pai meu pai olhava para meu pai já era referência mesmo sendo trabalhando numa empresa, né, para os outros, mas já era referência do que ele entendia do ramo dele, entendeu? Que coisa. Aí foi quando a coisa foi aflorando, minha mãe pegou e tomou, vai ser o seguinte, então eu vou abrir a empresa. Falou com o contador da empresa que ela trabalhava lá e deu pontapé, né?